Mateus 13. Capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu da casa e se sentou à beira do mar. E as multidões que se reuniram em volta dele eram tão grandes que ele entrou num barco e se sentou, e toda a multidão ficou na praia. Falou-lhes então muitas coisas por meio de ilustrações. Ele disse: Escutem, um semeador saiu para semear. Ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam porque não tinham raiz. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Ainda outras caíram em solo bom e começaram a dar fruto, esta 100 vezes mais, aquela 60 vezes mais, outra 30 vezes mais. Quem tem ouvidos, escute. Assim, os seus discípulos vieram e lhe perguntaram: Por que o Senhor lhes fala usando ilustrações? Em resposta, ele disse: A vocês é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Pois aquele que tem, mais será dado, e se fará que ele tenha em abundância. Mas daquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. É por isso que falo a eles usando ilustrações, porque olham, mas olham em vão, e ouvem, mas ouvem em vão, e não compreendem. E está se cumprindo no caso deles a profecia de Isaías que diz: Vocês realmente ouvirão, mas de modo algum compreenderão. E realmente olharão, mas de modo algum verão. Pois o coração deste povo ficou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos para que nunca vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem compreendessem com o coração e dessem meia volta, e eu os curasse. No entanto, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os seus ouvidos porque ouvem. Pois digo-lhes a verdade, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês estão observando, mas não as viram, e ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não as ouviram. Escutem agora a ilustração do homem que semeou. Quando alguém ouve a palavra do reino, mas não a entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Essa é a que foi semeada à beira da estrada. A que foi semeada em solo rochoso representa aquele que ouve a palavra e imediatamente a aceita com alegria. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo, mas continua por algum tempo e, quando surge dificuldade ou perseguição por causa da palavra, imediatamente tropeça. A que foi semeada entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas as ansiedades deste mundo e o poder enganoso das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. A que foi semeada em solo bom representa aquele que ouve a palavra e compreende o sentido dela, que realmente dá fruto e produz, este 100 vezes mais, aquele 60 vezes mais, outro 30 vezes mais. Apresentou-lhes outra ilustração, dizendo: O reino dos céus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a haste cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, os escravos do dono da casa vieram e lhe perguntaram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? Ele lhes respondeu: Um inimigo, um homem, fez isso. Os escravos lhe disseram: O senhor quer então que vamos ajuntar o joio? Ele disse: Não,
pois ao ajuntarem o joio, poderiam arrancar também o trigo. Deixem ambos crescer juntos até a colheita. E na época da colheita eu direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois ajuntem o trigo no meu celeiro. Apresentou-lhes outra ilustração, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. De fato, essa é a menor de todas as sementes, mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e acham abrigo entre os seus ramos. Contou-lhes outra ilustração. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou fermentada. Jesus falou tudo isso às multidões por meio de ilustrações. Realmente, nada lhes falava sem ilustração, para que se cumprissem as palavras do profeta que disse: Abrirei a minha boca com ilustrações, proclamarei as coisas escondidas desde a fundação. Então, depois de dispensar as multidões, ele entrou na casa. Seus discípulos se chegaram a ele e disseram: Explique-nos a ilustração do joio no campo. Em resposta, ele disse: O semeador da boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Quanto à boa semente, são os filhos do reino. Mas o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o final de um sistema de coisas, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será no final do sistema de coisas. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão dentre o seu reino todas as coisas que causam tropeço e os que praticam o que é contra a lei, e os lançarão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Naquele tempo, os justos brilharão tão claramente como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, escute. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu novamente. E na sua alegria, ele foi, vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo. Também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante viajante que buscava pérolas de boa qualidade. Ao achar uma pérola de grande valor, foi, vendeu prontamente todas as coisas que tinha e a comprou. Também, o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrasto baixada ao mar e que apanhou peixes de todo tipo. Quando ela ficou cheia, arrastaram-na para a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em recipientes, mas jogaram fora os imprestáveis. Assim será no final do sistema de coisas. Os anjos sairão e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Compreenderam o sentido de tudo isso? Eles responderam: Sim. Então ele lhes disse: Sendo assim, todo instrutor público que é ensinado a respeito do reino dos céus é semelhante a um homem, dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar essas ilustrações, partiu dali. Chegando à sua própria cidade, começou a ensinar ao povo na sinagoga deles, de modo que ficaram maravilhados e disseram: Onde este homem obteve essa sabedoria e essa habilidade de realizar obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão todas as suas irmãs conosco? Então, onde ele obteve tudo isso? Assim, começaram a tropeçar por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Um profeta não fica sem honra a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E não fez ali muitas obras poderosas, por causa da falta de fé deles.